Olá, está no ar o Viva Mulher, seu encontro semanal de informação, inspiração e representatividade. O mês de setembro ganhou um novo destaque com o Setembro Verde. A campanha busca aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência, que frequentemente encontram em barreiras significativas para obter uma educação de qualidade e até mesmo empregos adequados. Por isso, hoje recebemos a coordenadora de inclusão aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, Lívia Vasconcelos. Livinha, como é conhecida aqui, atua na área há uma década, sendo membro da Comissão do Direito à Pessoa com Deficiência no Ceará, delegada da Associação Nanismo Brasil, além de palestrante, ou seja, a mulher versátil, quase uma barra de profissões. Livinha, meu amor, muito obrigada por aceitar o convite, estar participando aqui com a gente. E eu queria, para iniciar o programa, você se apresentasse para as mulheres, principalmente, que estão acompanhando o nosso programa, e contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que é longa, né, porque você está aí na batalha há muito tempo, mas que você tentasse aí e falar um pouquinho sobre o que você já passou, o que você já enfrentou. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas. É sempre bom ter programas como os nossos, porque a gente quer mais representatividade de todas as formas e nada melhor de estar nesse lugar. Estava vendo para vir para cá, você está fazendo um maravilhoso trabalho, eu assisto todos os programas. E a gente já se conhece há muito tempo, né, Camila? Eu trabalho na luta há muitos anos, sou uma pessoa com deficiência, tenho um tipo de nanismo e desde sempre, desde o ventre da minha mãe, já tive que lutar para sobreviver, contra os diagnósticos, contra as indecisões, os nãos que eu levei, porque eu só consegui ter meu diagnóstico depois de 3 anos. Lá eu não andava, eu não sentava. Fui atrás de médicos, diagnósticos, cirurgias. A entrada na escola também é muito difícil, porque na época de bolinhas atrás, posso falar, tenho 34 anos, então a inclusão não era uma palavra que existia. A aceitação, a humanização, a pedagogia em prol da pessoa com deficiência. Então foi uma luta muito grande desde muito cedo. Desde o diagnóstico, o tratamento, a inserção na escola, a faculdade, a carteira de motorista, a mercado de trabalho, a querer ser o que eu quero ser, né? Em relação a relacionamentos, a vida social. A gente está aqui para isso, para lutar por um todo, porque a minha vida é igual à sua, né? Eu sempre vou ter uma deficiência, que não tem essa história de dizer todo mundo é igual, não tem. A minha deficiência vai estar aqui pro resto da vida. Mas é que apesar disso, eu segui em frente. A Livinha falou que a gente se conhece há um tempo, é porque a gente estudou juntas na mesma escola. A gente não era da mesma turma. Ela falou, tem 34, né, Livinha? Eu tenho 31, mas a gente estudou juntas, assim, na mesma escola. Isso. E eu sempre admirei a Lívia... Eu vou chorar, pera. Eu sempre admirei a Lívia, porque mesmo todo mundo tem as suas limitações, mas mesmo com as suas limitações, você sempre participava de tudo, as gincanas da escola, sempre era ativa. E eu queria que você falasse, assim, onde é que surgiu essa força, assim, né? Porque, como você disse, enfrentou muitos desafios, muitos preconceitos que existem. Sim. A gente já enfrenta um desafio por ser mulher, você sabe, né? E vários tabus por ser mulher, né? Eu sempre tive uma família muito forte, que sempre foi muito ligada a Deus e dizia assim, você pode, quer ir? Vá. A minha família me ajudou, mas eu sei que eu também me ajudei. Eu quis, porque eu sei que muita gente é estigmada desde o nascimento, desde o ventre, assim, não vai ser nada, se ela puder respirar já está valendo. E eu não, eu queria ultrapassar. Eu sempre dizia, não, vou. Eu lembro que na escola, o médico só disse que eu podia fazer só natação. E aí eu fazer balé, jazz, teatro, coral, tudo eu me meti para fazer, na líder de sala, líder da escola, apresentava o jornal da escola, né? Então eu sempre gostei de viver. Tem a minha família por trás, mas também tem a minha vontade. Que eu dizia, tá bom, eu sou diferente, minha família falava muito. Você é diferente, você é diferente. Eu dizia, tudo bem, eu já entendi. Mas apesar de ser diferente, eu quero viver. Eu quero. Então, tudo que eu dizia mãe, eu tive ideia. Aí minha mãe, ai meu Deus. Meu pai, lá veio uma invenção. Só que eu queria provar se eu conseguiria mesmo. Quem é que vai pedir até onde eu posso chegar se a gente não se testar, né? A mulher é muito taxada, ela é muito estigmada também por isso. Então, já ser mulher, uma pessoa com deficiência, eram mais barreiras ainda. Mas aí eu digo, não, deixa eu ver até onde eu posso ir. Deixa eu ver o meu limite. Eu que sei o meu limite, né? Então, aí que eu comecei
desde muito cedo, a ser, como dizem, né? Nós cearenses, bem desenrolada. Lívia, como foi que surgiu o processo também para chegar aqui na Câmara, né? Porque antes a Câmara não tinha, né, uma célula, digamos assim, de inclusão que falasse sobre isso, né? E que incluísse também profissionais para trabalhar aqui. Queria contar como é que foi assim o convite, todo o processo até chegar aqui na Casa do Povo. Eu trabalho com palestras há mais de uma década e foi por conta da minha história. Por trabalhar, por ter uma vida social, ter uma vida normal, do padrão da sociedade impõe. Eu acho que até um pouco mais além do que as pessoas fazem. É isso que eu sempre escuto. E aí veio essa minha vontade de dar palestras. Motivacionais. Quem era o público? Todo mundo. Porque todo mundo merece ter um momento de escuta, de momento de motivar, de influenciar, de elevar a pessoa, né? Então, eu comecei por isso. E aí foi levando mais a minha pauta, porque eu, de tanto falar a minha vida tão normal, que eu esqueci que eu era pessoa com deficiência. Porque eu mostrava tudo tão prático, que aí eu disse, eita, as pessoas com deficiência, eu também faço parte desse grupo. E preciso lutar mais. Porque eu conto a minha história e dentro dela tem a deficiência também. E eu ultrapasso também ela, ultrapasso até hoje. Então foi assim que começou a surgir as minhas batalhas mais a fundo, falar mais sobre inclusão em escolas, em empresas, porque a gente precisa estar em todos os espaços. Não é só uma saúde, não é só na educação, é em todos os espaços, né? É nos relacionamentos, na vida social, na cultura, no esporte. Então eu fui abrangendo, ampliando mais. E aí eu virei conselho da pessoa com deficiência do estado do Ceará, primeiro de Fortaleza, depois do Ceará, já fui para o CONAD, sou do Grupo Mulheres do Brasil, também sou delegado do Ceará da ANABRA, que é a Associação Nanismo Brasil, representando o Ceará. E assim foi vindo, as pessoas foram me conhecendo, fui palestrando em prefeituras, em outros estados. E aí a Cristiane Leitão me conheceu com essa luta, porque ela também luta há muitos anos por ser fono e lutar por essa diversidade. Sou uma pessoa com deficiência mesmo. E aí o Léo queria trazer como novo presidente da Câmara esses eixos novos, que é sustentabilidade, tecnologia, inovação e inclusão, né? Então aí a gente se juntou, ele queria alguém que fizesse mesmo de verdade, e ela disse, ai meu Deus, eu queria ela pra mim, vamos dividir ela ao meio, e hoje eu tô aqui na casa fazendo de fato, né? Porque não adianta falar sobre nós sem nós. Tá na hora a gente estar no espaço também. Porque ninguém sente o que a gente vai sentir nunca. Não é à toa que hoje a gente tem um índice de empregabilidade de pessoas com deficiências bem maior na casa. E a gente tem grupos também para ouvir as demandas, as escutas. Muitas pessoas vêm até mim falando das demandas das suas localidades, das escolas. Eu estou aqui como representante de uma enorme quantidade que as pessoas dizem muito que é minoria, mas não é. A quantidade é grande. A gente não é minoria de jeito nenhum. Querem nos colocar lá, mas a gente não é. Lívia, vamos falar do setembro, né? O Setembro Verde. Sim. Como fala um pouquinho dessa campanha? A gente está falando, né, da questão da importância de ocupar espaços, de representatividade. E eu acho que esse mês vem justamente para, digamos assim, botar a cereja no bolo sobre esse assunto, Isso, né? O Setembro Verde. Ali no Setembro Amarelo tem um verde, que é o dia 21 agora de setembro. É o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. É um dia muito importante. A lei ela só foi criada há 10 anos. É muito nova. Então, a pessoa com deficiência sempre existiu. O diferente sempre existiu. Então, em 1800 e bolinhas, já começavam ações, grupos, associações, querendo se juntar em prol. Sempre gente sem deficiência, querendo pegar a nossa pauta, nossos espaços, mais devagarzinho. Vamos construindo. E é muito importante falar, porque a gente não quer. A gente está aqui para dizer, ei, veja a gente. A gente quer equidade, a gente quer direito a tudo. A gente quer direito à educação, a esporte, a lazer, a cultura, a mercado de trabalho, ter uma vida social. Então a gente luta por isso. Eu não quero que você me ame, mas eu quero que você me respeite. E eu tenha equidade, que é isso que a gente mais quer. E entenda que não é aquela frase, eu tenho um abuso dessa palavra, mimimi. Né? Não é mimimi. Camila, ninguém tem noção que todo mundo um dia vai virar PCD. Porque todo mundo vai virar idoso.
Todo mundo vai precisar de uma cadeira de roda, de uma rampa, de um elevador, que é o básico. Porque o idoso não pode viver, o idoso não pode sair, o idoso não pode trabalhar, não pode ter uma vida social. Todo mundo esquece que um dia vocês vão precisar do básico que a gente luta hoje. Se hoje em dia tem uma rampa, tem um atendimento preferencial, foi porque alguém lá atrás lutou por nós. E não é só isso, é muito mais, né? A gente não quer só estar numa saúde, que é o que mais falam de atendimento humanizado. Não é adaptado, não é completo, não é preparado para a gente. As escolas, quantas faltam profissionais de ponta mesmo, uma quantidade boa para abranger todos. Adaptações. Então a gente está fazendo muito, graças a Deus agora, mas a gente tem muito o que fazer ainda, por isso que a gente está aqui nessa luta. Nossa, tu falou com relação à pessoa idosa, assim, né, que todo mundo vem as limitações. Eu lembrei muito do meu pai, porque meu pai, ele sempre foi muito ativo. Meu pai faleceu no começo desse ano, mas ele sempre foi muito ativo. Ele era corredor. Ele dava voltas e voltas numa praça perto lá de casa. Então, assim, quando ele foi ficando mais idoso, ele ficou depois de um tempo, ele foi diagnosticado com Parkinson. E essa doença foi debilitando muito o meu pai assim... E ele não conseguia muitas vezes andar. E quando você falou isso, eu fiquei, caramba, realmente assim. E ele se tornou uma pessoa com deficiência porque ele não conseguia muitas vezes acessar certos lugares. E quantas vezes a gente ia almoçar em certos cantos e não tinha uma acessibilidade para ele, a gente deixava de frequentar o espaço porque não tinha. Porque teve uma época que ele ficou de cadeira de rodas, que ele não conseguia, porque o Parkinson do meu pai não era aquele de tremedeira, era de rigidez muscular. Sim. Então, assim, ele não tinha. Porque a gente, às vezes, às vezes não, ele passou um tempo andando de cadeira de rodas e ele não tinha, às vezes, condição de entrar nesses espaços. E a gente, poxa, a gente acha que é só para aquela pessoa que nasce, né? Não, as pessoas se tornam também, às vezes, por causa de outras doenças, por causa das coisas da vida, ou até mesmo a pessoa faz uma cirurgia e precisa andar de cadeira de rodas. Exatamente. E é uma luta que um dia você, que está em casa, vai se beneficiar também, Exatamente. Né? É o que falta à sociedade, né? Pensar mais a longo prazo. Só pensa no imediato em você. A gente está muito individualista e não está pensando. Aí quando cai, aí precisa de uma cadeira de roda, aí a vaga ali, ó, pra mim, no instante acaba o mimimi, né? Olha que absurdo botar na vaga e a vaga poderia ser pra mim. Agora pode. Mas quando tu não era, tu botava na vaga que não é sua, entende? Então a gente só sente a dor do outro quando está com essa dor. Lívia, falando da questão do nanismo, né? Queria que você explicasse pra gente por que o termo anão não é mais correto ser usado. E também esse estigma que às vezes que a gente tem de que os anões, né? De antigamente, digamos assim. São aquelas pessoas que eram usadas como chacota, para humor. Queria que você falasse sobre isso, porque muitas vezes as pessoas até hoje usam as figuras, esse termo e às vezes essas pessoas são usadas como realmente ainda chacota, assim, em eventos. Infelizmente. Em shows, né? A gente passou por algumas situações recentes, né? Que eu não vou falar, não vou citar, mas assim, você sabe quais são. Queria que você falasse sobre isso, porque as pessoas acham, isso é besteira. Até as próprias pessoas com nanismo aceitam essa situação, né? Então, se a pessoa aceita, eu não vou criticar. Muita gente fala isso. Queria que você explicasse, colocasse aqui essa questão em pauta para as pessoas entender por que não é correto, porque isso ofende mesmo, né? A causa. A palavra termo anão, né? Ela virou pejorativa. A gente tem um linguajar, um dicionário, um letramento em relação ao racismo. Muitas palavras a gente não utiliza mais, porque não fazem base a gente utilizar. E o capacitismo é isso. O capacitismo é contra pessoas com deficiência, contra pessoas com idosos, contra pessoas com mulheres também, o machismo, enfim. Então, por exemplo, o anão, ele ficou tão pejorativo que todo mundo escuta pelo menos uma vez por semana uma piada com o anão. O anão de jardim, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a gente era reconhecido somente em circos. Lá na Irlanda, Inglaterra, a gente foi conhecido, as pessoas diferentes, que eram maiores, ou tinham uma boca maior, uma cabeça maior, ou uma sem pé, antigamente era colocado em circos, como se fosse zoológico. Então, olha a nossa cultura quando tá, como demora. E ainda tinha o nome, né? Circo dos Horrores. Circo dos Horrores. Né? A gente era o horror. Então, tu imagina, se a gente até hoje sofre racismo, se as pessoas sofrem racismo, tu imagina a pessoa com deficiência.
Então, elas, depois do ciclo, foram para comédia, foram para programas de TV, porque na mente delas, por conta da cultura e não ter direitos, acharam que nasceu daquele jeito, só vai ter essa profissão. Existem pessoas até hoje, sim, que topam esse tipo de conteúdo, de trabalho. A gente tem que respeitar. Eu sou uma pessoa, ela é outra. Mas o que isso vai gerar no futuro é que eu não aceito mais. Lívia, já veio várias pessoas pedindo para mim, antigamente, né, claro, ei, bora participar de um programa tal, de um projeto tal, de eu fazer um videozinho. Eu digo, não. Porque eu quero lutar pelas pessoas com deficiência, nanismo, para que não passem, nem pensem assim, meu Deus, meu filho nasceu, meu filho está com esse diagnóstico. Meu Deus, só a pessoa pensa na hora, no circo, na comédia, nas piadas que ela vai fazer, que ela vai receber. Então, eu, como uma pessoa que luta pela causa, se eu topar isso, eu vou estar regredindo tudo aquilo que a gente está conquistando. Quantos processos, quantas pessoas já foram criminalizadas por conta disso? A gente está ganhando sim, a gente tem força, a gente tem lei para isso. Então, uma pessoa que aceita topar, tudo bem, mas ele não entende a responsabilidade que faz ele aceitando esse tipo de tratamento. Porque quando a pessoa grava um vídeo de comédia, a pessoa que tem nanismo e aceita, topa, quando alguém embaixo vai reclamar, como eu, cara, não gostei, automaticamente alguém embaixo vai comentar, mas ela topou. Então ele se dá a liberdade de fazer comigo, porque ela tem nanismo como eu e topou. Não é assim a mulher. Tem mulher que aceita tudo, tem mulher que não aceita. E os homens não botam a gente no mesmo buraco, no mesmo lugar, sempre. Você é uma pessoa e eu sou outra. Então, eu topando fazer trabalhos como esse, eu regrido tudo que eu estou tentando conquistar. Hoje eu tenho amigas médicas, advogadas, juízas, desembargadoras, jornalistas. Eu tenho médicos de tudo, profissionais com nanismo, atores também. Vale ressaltar. O legal é o quê? Um filme, um médico com nanismo ator. Uma coisa é pegar o cara que tem nanismo e fazer um papel de comédia. É diferente. Um estagiário, um empresário, um matador, de um papel, porque tem nanismo, mas ele é uma pessoa. E não levar ele àquele foco. Quantos eventos ainda tem até hoje de aniversário que contratam pessoas com nanismo? Para botar bebida, para se fantasiar. Gente, acabou essa era. A gente não precisa mais disso. Entendo que tem gente que não teve estudo, que não quis, que não buscou, se acomodou. Também tem essa parte. Eu respeito. Mas o que puder fazer para não fazerem mais, a gente agradece. Porque isso não me atrapalha mais. Porque eu sempre fui, como você sabe, muito desenrolada. O que atrapalha são as crianças. Eu luto, não é por mim. Eu luto por elas, pelas mães, que me ligam chorando, dizendo, Lívia, obrigado, porque tu tá onde era mato. Antes de mim, veio também outras pessoas. A Kênia, nossa presidente, foi a primeira a lutar no Brasil para a pessoa com nanismo, do Rio de Janeiro, nossa presidente da ANABRA. Ela estava no calçadão do Copacabana gritando com o megafone, nos vejam, nos identifiquem. Depois que a gente foi enquadrado como pessoa com deficiência, que a gente nem era enquadrado, o nanismo. Ele era uma pessoa com nanismo, não. No diagnóstico tem médicos que ainda dão um diagnóstico assim, ó, seu filho é anão, pronto, acabou. 2025. 2025. Todos os tratamentos que podem ser feitos, medicações novas agora, para melhorar o condicionamento, a qualidade de vida dessas pessoas. São 700 chips. Muita coisa está acontecendo. Pela primeira vez na casa, numa Câmara Municipal, tem uma gestão de inclusão e ainda ser uma pessoa com nanismo que ultrapassa tantas barreiras. A partir do momento, da primeira vez que eu vi o Léo, minha gestão de inclusão, que alivia que tem nanismo, eu disse, caraca, eu consegui. Eu consegui mudar muita coisa. Por conta própria, lutando com todo mundo junto. É isso, a gente quer acabar, porque a gente é uma pessoa, né? E na casa eu vejo muito isso, o respeito das pessoas que estão aprendendo, né? As crianças, os profissionais de todas as áreas da casa, que ensinam para os seus filhos os novos termos, né? Isso é o que faz a gente continuar.
E muitas vezes eu tava falando isso, e muitas vezes a gente na redação, assim, Olivia, será que isso é certo? Assim, eu fui falar isso. Quantas vezes eu já te perguntei, tu, não, ó, o correto é isso, isso, isso. Porque eu acho que isso que é o bom do ser humano, que a gente evolui, né? A gente não tá aqui a gente não aprende tudo de uma vez, não. A gente tem muito para aprender toda hora. Tudo tá mudando muito rápido. E a gente tem que continuar mudando e não parado no tempo. Então eu tô aqui para ensinar, né? Toda hora eu tô lá, falo, explico. Toda hora, Lívia, como é que é isso aqui? Como é esse termo? Eu digo, bora. Porque a gente tá aqui para isso, né? Para ampliar, para acabar. Para tudo ficar natural. Eu não sei se tu vai acreditar, mas já passou metade do nosso programa. Tu acredita que tá em casa? Eu duvido. A gente vai dar o intervalo rapidinho, só para você tomar uma água, fazer um café. E eu volto já com a Livinha, viu? Fica aí. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. E aí eu não disse que a gente ia voltar rapidinho para continuar com o nosso papo com a Lívia Vasconcelos, que é gestora aqui de inclusão da Câmara Municipal de Fortaleza. Livinha, vamos falar agora um pouquinho, vamos unir os assuntos, Setembro Verde e Setembro Amarelo. Isso. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que também tem um índice muito alto entre as pessoas com deficiência, que tem além, que tem assim, depressão, ansiedade, essas doenças mentais, né? Como a gente estava querendo chamar o termo certo, dessas doenças que também, e eu acho que as pessoas com deficiência devem ter mais ainda, assim, né? Justamente pelos estigmas que passam, pelos preconceitos. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Dia 10 foi o dia do Setembro Amarelo, valorização da vida contra o suicídio. E a pessoa com deficiência tem 26% de índice de suicídio dessas pessoas que acabam perdendo a vida, né? Desvivendo, como a gente fala. É um índice muito grande, porque somos pessoas, temos sentimentos. E muitas vezes, muita gente fala, mas ela já vive tanto, ela já é tão sorridente, ela já ultrapassa tanto por ser uma pessoa com deficiência. Mas a gente tem fraquezas, a gente tem medos. Eu falo muito que a pessoa com deficiência, ela amadurece muito cedo. Porque ela tem que entender desde novinha que ela é diferente. Que o olhar que a amiguinha vai olhar, de não chegar perto ou ter receio, ou ter repulsa dela, porque ela é diferente. Ela tem que amadurecer mais cedo. O quanto isso é ruim. Ou o luto de uma mãe, que entende muitas vezes, a mãe tem um luto sim, quando tem um diagnóstico, aquela aceitação dos pais, ou a mãe solo, o pai vai embora, a mãe fica na escola, na fase da adolescência, de se reencontrar, na fase da paquera. Será que está bom até aqui? Será que eu consigo ultrapassar para fazer uma faculdade, que é um novo mundo? Sempre aquela pressão também muito grande, Camila, de não errar. Porque se eu derrubar um copo d'água no restaurante, é por conta da minha limitação. Então a gente sempre fica em tensão, pra gente ser perfeito, porque já olham pra gente diferente, com medo da gente fazer alguma coisa. Então a nossa pressão é muito maior, A partir do momento, por exemplo, quer ir para um restaurante, você se levanta e você vai. Você nem pergunta onde é. Para eu sair de casa, eu tenho que saber onde é, como é o estacionamento, se posso ir com o meu carro ou não, se eu vou conseguir sentar na cadeira,
se eu vou conseguir abrir a porta do restaurante, se eu conseguir ir no banheiro, se eu vou conseguir sentar numa cadeira confortável, se eu vou conseguir sentar na cadeira. Então, tudo pra gente é bem mais desafiador. Não tem como não ser. Muitos lugares a gente quer ir, no momento de lazer de um show. Todo mundo quer estar em show, momento de cultura, de aprender, mas chegar lá não tem acesso. Não tem um intérprete de Libras, não tem o básico do básico para eu me sentir confortável. Os espaços agora que a gente está conquistando, tendo mais seletividade, uma prioridade, mas ainda assim falta muito. A nossa vida tem que ser completa, como está na lei, como está... Eu falo muito uma frase assim, a pessoa com deficiência, ela merece estar onde ela quer, ela precisa e ela merece. Entendeu? Ela precisa também de lugares para ter uma vida social plena, né? Uma saúde mental boa. Em relação ao relacionamento, por exemplo, que é um tabu muito grande, a sexualidade da mulher, a pessoa com deficiência, mas como a gente está aqui com as mulheres, acha que a gente não pode se relacionar, que a gente não tem vida sexual, que a gente talvez um dia se encontrar um companheiro é por interesse, é porque ele quer algo em troca, ou é porque ele é só uma pessoa legal, ele é bom demais, e a gente acaba vivendo relacionamentos tóxicos, porque a família, junto com essa pessoa, acaba falando muitas vezes, só tem eu sou bom demais. Então a gente sofre vários tipos de violência. Uma das violências que poucas pessoas conhecem é a violência, eu posso te falar que ela não é física, ela é dependente física. Por quê? Porque aquela pessoa que vai te ajudar no banheiro, aquela pessoa começa a te ajudar tanto que tu volta a ser mais independente, dependente daquela pessoa, porque você fica, ixi, eu não consigo nem sair de casa, tudo ele leva, tudo ele me ajuda, como é que eu vou me virar agora sozinha? Então são vários tipos de dependências e violências que a mulher com deficiência sofre. E você sabe que a mulher com deficiência é a que mais sofre violência também doméstica. As surdas, que sofrem ainda mais por não ouvir, ou então aquelas que não falam também, porque ninguém acredita, não, ele é muito bonzinho. Então, quantas atitudes eu te falei agora, quantas nuances a gente sofre por ser mulher com deficiência, né? E isso pesa na gente. A gente não pode ser mãe, porque acha que a gente não é capaz de carregar, de criar, de cuidar, porque a gente tem uma limitação física. A gente não pode ter um trabalho, porque já está bom demais, já encontrou alguém, já hoje é aposentada. Então, para que trabalhar? Para que ter um hobby? Para que se cuidar? Tudo já é assim. Para que se querer se amar, se autocuidar melhor? A sociedade, ela impõe muitos rótulos na gente. Não, tá bom assim. Quando eu comecei a me cuidar, voltar... Eu sempre fui muito vaidosa, né? Mas quando eu voltei a me cuidar, eu pensei, pra quê? Eu digo, porque eu me amo. Eu quero estar bem comigo também. Não, mas tu já veio? Eu digo, não, quero mais. Quero mais. As pessoas, elas nos rótulam e nos limitam diariamente. Eu, como empresária, diferente do padrão total. Porque se a família acredita, estudo para concurso. Aí lá vai eu, diferentona. Pronto, monto empresa de palestra, treinamento e vou por aí há mais de 11 anos. Mais uma vez, diferente do padrão que a sociedade impõe da mulher e da mulher com deficiência. A gente é muitas vezes desvalorizada dentro da nossa própria casa. Isso gera muita tristeza, ansiedade, culpa, receio de viver, medo de falar, medo de opinar, medo de ser a gente. Então, tem tudo a ver o Setembro Amarelo com o Setembro Verde, porque é a valorização da vida, que é isso que a gente quer, no final das contas. Você estava falando com relação às dificuldades no relacionamento, porque as pessoas acreditam às vezes que vocês não merecem ser amadas, né? Eu falo isso como o nosso programa é Viva Mulher, né? Falando mais com relação ao lado feminino. Mas também tem um outro lado, que é a hipersexualização das pessoas com nanismo, né? Eu queria que você falasse também sobre isso, porque tem gente que, às vezes, comentários e coisas que eu fico, gente... como mulher você fica assim, nossa, assim, gente, é uma pessoa, tá? É um ser humano ali. Tem esse hiperfoco, né? Hipersexualismo em pessoas com deficiência. E entre elas o nanismo.
Tem a branca, tem a gorda, tem a preta e tem a mulher com nanismo também. E isso é muito forte por conta da pornografia, desses vídeos e tal. E, infelizmente, tem gente que ainda topa, ainda faz conteúdos adultos, né? Que aí a mente do homem é muito desafiadora. Não posso dizer que não. Então, é muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado para não cair em armadilhas, não cair em joguinhos, não cair em manipulações para só um resultado. Então, a gente tem que estar sempre muito, muito atenta. Eu já tenho 34 anos, já fui casada, meu relacionamento terminou por minha vontade, foi amigável, foi porque a gente não estava mais se batendo em estilo de vida, não teve nada demais. Mas assim, eu sempre tive muito cuidado em relação a isso. A experiência, a vida ensina também. A gente tem muito cuidado porque é muito sério. E é algo que, por conta da internet, a gente está vendo mais. Sempre existiu, mas a internet ampliou, deu o zoom desses absurdos do dia a dia, né? Eu acho que por você se expor assim, né? Eu falo se expor no sentido de ser muito ativa nas redes sociais e palestrar, as pessoas às vezes confundem também, Demais, né? Demais. Porque eu faço tudo em 1 milhão e então as pessoas acabam confundindo, né? Vou pra praia, vou viver, boto biquíni, pessoal. Gente, eu vivo, eu quero minha marquinha, eu quero minha vitamina D, eu malho, eu faço minha hidroginástica, minhas massagens. Eu sou mulher. A gente tem que parar de padronizar a mulher só de um jeito. Eu posso ser várias mulheres com a mesma pessoa. Igual eu estava conversando uma vez aqui com uma convidada que ela foi mãe, ela disse, eu sou mãe, mas eu não deixo de ser mulher. Exato. Eu vou me cuidar, eu vou fazer as minhas coisas, porque é como você falou, você se cuidando, você se ama. Claro. E muitas vezes falta na gente, até mesmo a sociedade bota uma pressão tão grande, esteticamente, profissionalmente, em cima da gente, que se a gente não se cuidar, quem vai? Quem é que vai nos amar? Não tem que nos ouvir não, se não for a gente não. Minha mãe fala assim, o que tu não cresceu de tamanho, tu cresceu de autoestima. Então se acha demais. A mãe é porque eu me acho porque eu sei que eu sou. Que se eu não me achar, quem é que vai achar por mim? Eu tenho que me amar mesmo, a gente tem que se amar, tem que se buscar. A nossa vida não é fácil, a correria é muito grande para todas as mulheres. Mas a gente dá um jeito, porque a mulher se vira. Você falou da sua mãe. Sim. Hoje em dia você se tornou uma mulher, né, que é inspiradora para outras mulheres. E eu sei que a sua mãe foi uma das pessoas, né, uma das mulheres que inspirou. Queria que você falasse um pouquinho dela também e falasse de outras mulheres que foram inspiração para você. Eu acho que todo mundo se inspira, principalmente a gente, mulher assim, né, que a gente tem que parar com essa besteira de competição. Sim. E tem mais que nos inspirar em outras mulheres. Se uma mulher está certeza. aparecendo, eu tenho que me inspirar nela. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas mulheres assim na sua vida. Minha mãe me inspirou também, porque ela teve o momento dela, quando eu nasci, não foi fácil, minha mãe teve a criação muito difícil. Minha mãe sofria violência doméstica em casa mesmo, meu avô não foi um avô fácil, não foi um pai fácil, ela ultrapassou todos e todos, muitos diziam que ela tinha que parar de trabalhar, parar de viver, minha mãe disse não, ela vai. Hoje eu entendo super o que minha mãe me fez passar, porque ela me tornou mais independente, eu sou uma mulher que quando eu ligo 5h30 da manhã, ela já está na estrada trabalhando, ela vai-se embora, porque ela está advogada arretada, e não tem hora para dormir, porque ela gosta de viver, gosta de aproveitar a vida e trabalhar, resolver. Sempre se virou do jeito dela, cada um tem sua criação de um jeito, então eu tenho muita força por ela também. Minha avó, a mãe do meu pai, que quando eu fui com 14 anos fui morar com ela, uma mulher de muito amor, muita fé e família, e me fez lembrar dos outros, ter a paz, ter amor a Deus. E a mulher que eu postei ontem, né? Que é a Jo, que me criou. Minha mãe tinha que trabalhar, mesmo casada com meu pai, família muito grande, enfim. E a Jo teve que trabalhar na minha casa, porque na escola só podia estudar se tivesse alguém. E ela para variar, uma mãe solo, que deixou os filhos para a mãe cuidar, para cuidar de mim. E abdicou a vida inteira para estar do meu lado. Deixava de folgar para ficar junto comigo, porque ela que me dava um aparato, minha segunda mãe. E me ensinou a simplicidade, a ser educada, a olhar o próximo, porque no final de semana a gente ia para casa do amigo que era um sapateiro, uma cozinheira, e me fez esse olhar mais humano, mais gente, sabe? E, além de minhas tias, minhas tias, eu tenho umas tias muito fortes, assim, em relação a ligada a Deus, a ligada à força, de se reinventar, de não se abater. A gente diz lá em casa que a gente é uma mulher-homem,
porque a gente sempre tomou o prumo, se virou do jeito que dava. Então, são mulheres assim que me inspiram sempre, né? A partir da minha mãe, da minha avó, que lutou muito para ter todo mundo muito junto. Então, todo mundo acha impressionante o amor da minha família, a união de todo mundo. Mas é isso, é um pouquinho de cada uma e me tornou o que eu sou hoje. Notícia ruim agora, o programa está encerrando. Mas foi ótimo. Eu tinha 1 hora de programa aqui e eu sempre peço para as minhas convidadas olhar para a câmera e dar uma mensagem final justamente de inspiração, principalmente para as mulheres que estão acompanhando. Queria que você fizesse isso agora. Eu queria dizer para você que você consiga alcançar tudo aquilo que você quer. Porque só quem sabe da sua vida, até onde vai chegar, é você. Se você quer vencer, quer buscar, levante e faça sem pressa. Mas faça. Arrasou! Lívia, muito obrigada agradeço, pela sua participação. Foi incrível, como sempre. Você é uma pessoa inspiradora. E a gente brinca muito aqui nos bastidores, mas eu tenho em você... Ih, vou chorar, pera. Não. Calma. Mas eu tenho em você uma inspiração mesmo, assim, de buscar as coisas que eu quero, almejar meus sonhos e lutar para conseguir. Então, muito obrigada mesmo por você. Eu sempre lutei para você vir aqui. Lutei quando a Lívia vai. Ai, que coisa boa. Porque eu acho que a gente precisa de mulheres fortes em todos os lugares. Principalmente na frente de uma casa legislativa como essa, assim, num núcleo tão importante, né? Isso. Deus une propósito, né? Então, a gente está junto nessa luta aí. Eu também amo você. Obrigada, Lívia. Então é isso, pessoal. Encerrando o Viva a Mulher dessa semana. Mas lembrando que semana que vem a gente tem um novo encontro e eu espero todo mundo, tá? Beijo!